tiembla, espera tu llegada. Abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. O vazio da maternidade e a revolução feminista. Dizia Victoria Saul que o patriarcado é um vazio de maternidade, e esse vazio necessita ser compreendido em suas duas dimensões inseparáveis, a social e a individual. A matrística, Bornemann, 1975, também chamada de Idade Dourada pelos clássicos, foi uma sociedade organizada segundo o princípio materno. O princípio da identificação absoluta com o bem-estar de outro ser, que é a característica do desejo materno. É um tipo de amor que o sistema empático humano produz para garantir a sobrevivência das criaturas humanas em seu frágil estado ao nascer. Os grupos humanos, então, se organizavam em torno desse sopro materno. Bachofen chamou de Muttertum a este grupo humano formado do hálito do desejo materno. A complacência com outro ser, por sua vez, induz nele o desejo de complacência. O Muttertum era a atmosfera de complacência recíproca, o desdobramento social do princípio materno. Portanto, os grupos humanos organizados em torno desse princípio geravam a fraternidade, o cuidado mútuo. Dizia Cervantes que aqueles que viveram na Idade Dourada ignoravam as palavras teu e meu, e que todas as coisas eram comuns. O próprio Colombo, em seu diário de viagens, deixou registro da surpresa produzida pela extrema generosidade dos nativos encontrados no Caribe, com respeito a todos os seus pertences. Dizia Bachofen ainda que as cidades matrísticas se destacavam pela hospitalidade que sempre era oferecida aos estrangeiros. A principal característica dessas sociedades, comprovada arqueologicamente, era a grande paz que nelas reinava. Comenta Bachofen que com o desaparecimento das gerações daquelas mulheres, desapareceu também a paz sobre a terra. Gerações de mulheres que durante milênios preservaram a continuidade do princípio feminino materno na sociedade humana. O princípio materno não tolera o sofrimento de outro ser. Imediatamente, a mãe e os irmãos, irmãs, se esforçam para prevenir as causas do sofrimento do filho e da filha, do irmão e da irmã, ou de qualquer pessoa. A guerra era algo completamente estranho às suas vidas. A revolução patriarcal contra a matrística causou um curto-circuito de várias maneiras, como agora veremos no desenvolvimento humano segundo este princípio maternal, para gerar uma sociedade de guerreiros e escravos e escravas. O patriarcado foi esvaziando a sociedade do princípio materno, para organizar a dominação, o saqueio e a guerra dos sexos, que é o pré-requisito para todo fratricídio. As mulheres deixaram de caminhar calmamente pelas montanhas e vales, como Cervantes, Dom Quixote, costumava dizer, que andavam as meninas na Idade Dourada. Não foi uma tarefa fácil ou rápida. No século IV a.C., Santo Agostinho ainda dizia: dê-me outras mães e te darei outro mundo, manifestando seu conhecimento da função social da maternidade. E nos últimos séculos temos que situar a caça às bruxas como um genocídio projetado especificadamente para acabar com a transmissão do conhecimento da sexualidade feminina. E no contexto desta guerra contra as mulheres que continua em nossos tempos, temos que mencionar a chamada violência doméstica ou de gênero e as violações. O vazio social da maternidade se constrói esvaziando a maternidade concreta de cada mulher, transformando a mãe, como dizia Saul,
em uma impostora que realiza uma maternidade traindo o princípio materno. A mãe patriarcal não é uma verdadeira mãe e por isso se projeta na sociedade com um papel patriarcal. Ao parir, a identificação da mãe com o filho que ela dá à luz é, em princípio, absoluta. Não há nada mais importante no mundo para uma mãe do que o bem-estar de sua criatura. A mãe sente cada batimento cardíaco de seu bebê e está pronta para agradá-lo. É o impulso do desejo materno. É o verdadeiro amor, o da complacência. Prazer com. O prazer de agradar, sentir prazer com o prazer do outro. É o amor que configura a imagem do paraíso, do qual nós humanos fomos expulsos após a Revolução Patriarcal. A maternidade é uma concatenação de fenômenos fisiológicos, concepção, gestação, parto e lactação, onde cada fenômeno prepara o próximo. Não se pode separar a maternidade como a medicina convencional o faz. O desenvolvimento neurológico do cérebro humano e a formação da alma humana depende dessa concatenação fisiológica e psíquica. Toda a fisiologia da maternidade é conduzida pelo sistema sexual e empático humano. O desejo materno é um desejo sexual, e todos os fenômenos fisiológicos da maternidade comportam atos sexuais. O desejo materno é formado por descargas de ocitocina que são despejadas na corrente sanguínea para se encaixarem em seus receptores correspondentes nas zonas erógenas do nosso corpo. É por isso que existem partos orgásmicos e mulheres que têm orgasmos durante a lactação. Embora no estado atual de desconexão corporal, elas são a minoria. Para esvaziar a maternidade de seu conteúdo, o patriarcado realizou uma contra-revolução sexual, para que a maternidade pudesse ser realizada sem o impulso do desejo e a gratificação do prazer. Transformou a mãe em uma máquina reprodutiva à margem de sua livre sexualidade. Hoje, na melhor das hipóteses, o desejo de ter filhos é um desejo apenas racional. Tem sido demonstrado a partir de vários campos da ciência, mas particularmente desde a década de 90, com a neurologia, que a formação do cérebro humano no período crítico do primeiro ano após o nascimento depende da união com a mãe, que a separação da mãe e do filho imediatamente após o nascimento e a criação do ser humano separado da mãe impacta o desenvolvimento neurológico em sua fase formativa. Nascemos com apenas 25% do cérebro formado, ao contrário de outros mamíferos que nascem com 80%. Atingimos esses 80% um ano após o nascimento. Nascemos também com milhões de neurônios soltos, e o desenvolvimento neurológico nada mais é que o estabelecimento de sinapses neuronais e a fixação de redes neurais que nos acompanharão por toda a vida. No entanto, esse processo é afetado pela toxicidade dos hormônios do estresse, cortisol e outros glicocorticoides, que literalmente destroem os neurônios. Quando um bebê é separado da sua mãe, especialmente ao nascer e durante todo o período perinatal, entra em um estado de estresse que o manifesta chorando. Esse estresse vai afetar o desenvolvimento neurológico, determinando as redes neurais que serão formadas e suas conexões neuromusculares. Se uma criatura humana for criada em estado de estresse, ela forjará um esqueleto neuromuscular preparado para o estado de alerta e para a luta. É o encouraçamento estudado por William Reich. Por isso, a separação da díade mãe e filho foi o eixo principal da estratégia patriarcal para forjar uma sociedade de sujeitos endurecidos, insensíveis ao sofrimento humano, capacitando o ser humano a matar com indiferença emocional e, em geral, para o exercício da crueldade. O impacto que tem na vida humana a separação da díade foi descoberta no Neolítico e, por isso, se estabeleceram as religiões com seus sacerdotes correspondentes, com o mandato de separar a mãe da criatura, com diversos preceitos e argumentos falaciosos. Entre parênteses, o colostro é ruim, a mulher torna-se impura com o parto, com o diabo dentro, etc. Fecha parênteses. Encaminhados a promover tanto a separação de fato com a rejeição da mãe, de seus próprios desejos e seu próprio corpo. Religiões e sacerdotes devidamente colocados para interceptar a transmissão da sabedoria ancestral das mães. Impureza e feitiçaria eram os dois epítetos por trás daqueles que escondiam o verdadeiro objetivo da perseguição patriarcal: acabar com o princípio feminino maternal. Hoje, a neurologia e a pesquisa clínica neonatal concluíram que a separação da díade mãe-filho supõe uma violação dos corpos da mãe e da criança. A regra pele a pele do cuidado mãe-canguru já é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde.
Se a arqueologia comprovou a existência da sociedade matrística, a neurologia e as pesquisas clínicas neonatais têm verificado o impacto em cada ser humano por toda a vida da separação da dia de mãe e filho. Os homens neolíticos aprenderam a castrar touros para produzir bois e como castrar mulheres para produzir guerreiros e escravas. E assim eles construíram os primeiros impérios com seus exércitos e escravos, subjugando a mulher, corrompendo sua capacidade reprodutiva e interceptando a transmissão do princípio feminino materno. O vazio social da maternidade é correlato ao esvaziamento da maternidade de cada mulher. Hoje, nós mulheres menstruamos e damos à luz com dor, gestamos e lactamos com desconforto, nossos corpos castrados funcionando sem o impulso do desejo. Também não sabemos que a complacência é uma via possível e eficaz de criação e de relação com os filhos e filhas. Hoje deram outro nome à repressão, entre parênteses, definir limites. E impede-se que a complacência seja implementada e seja desenvolvida a capacidade de amar a alma humana. A expulsão do paraíso é realizada implacavelmente com cada criatura humana que nasce, por obra e graça da castração cultural que nos é infligida, a nós mulheres, uma estratégia que o patriarcado mantém com todo o peso de seu aparato de propaganda e de poder em geral. A revolução feminista e antipatriarcal radical e consequente é acabar com o vazio de maternidade em todos os níveis, acabar com a guerra e a prostituição, acabar com a violência internalizada que nós mulheres carregamos, acabar com séculos de partos com cólicas extremamente dolorosas e recuperar o pulsar do útero, macio, prazeroso e eficaz. Recuperar a maternidade significa recuperar nossos corpos e nossa sexualidade. O crime da mãe, dizia Sal, é o grande segredo da humanidade, mas já está deixando de ser um segredo. Já está demonstrado que paraíso existe, que a ciência do bem e do mal é acessível, que os desejos das criaturas podem ser satisfeitos, e que criaturas saciadas expandem a sociabilidade humana. Este é o outro lado do segredo. O crime da mãe esconde a perda do bem-estar humano. O patriarcado esvazia a maternidade para organizar o sofrimento humano. Não há maior desigualdade do que a igualdade que ignora a diferença. A maternidade não é igual à paternidade. O homem não concebe, não gesta, não dá à luz, não amamenta. Quando uma mulher concebe, não só o óvulo se transforma em zigoto, mas todo o corpo da mulher se transforma e entra em equilíbrio psíquico e físico, um estado, como comentado anteriormente, neuroendócrino especial. Ignorar o que física e psiquicamente forma a maternidade das mulheres, nos nossos corpos e nas nossas almas, permitiu esvaziá-la de conteúdo. Ignorar a diferença é um erro grosseiro e contribui para perpetuar a desigualdade e o vazio da maternidade. La Alberca, setembro de 2018. Cacilda Rodrigues Bustos. Ai, Cacilda. Ai, Cacilda. Olha, Cacilda. Olha, Bianca. Olá, Oi, a Racine. gente Tudo tá bem? português. É em português esse. É em português. Ai. Ai. Esse é um texto, então, que eu traduzi, né? Um texto da Cacilda, tá lá no site dela. Quem entender espanhol, dá uma fuçada lá. Ela escreve coisas muito interessantes. Talvez, assim, falando algumas coisas não dê para entender muito bem, mas ela toca aí nos pontos principais de toda a questão. O site é muito bom, a gente vai deixar o link porque tem todos os textos dela. Os que ela escreve assim, tipo ensaios, como se diz? Ensaios? Ensaios, não sei se é essa palavra. Assim, da casa dela, que ela vai atualizando, e os livros que ela tem publicados. Tem tudo aí. Ai, vale a pena, né? Porque a Cacilda, eu busquei ela no Instagram. Ela não tá no Instagram agora. Eu nem busquei. Então, a gente fuçar de outra forma. Eu não sei quantos anos ela tem hoje em dia, assim. Eu também não. Mas não é no Instagram que você vai encontrar ela, tá? Então, dá uma fuçada no site, lê os livros. O conteúdo dela é um pouquinho mais profundo, né? Ela continua escrevendo. Eu não sei quantos anos ela tem, mas ela continua ativa. Sim. Bom, esse é o nosso episódio de pós-parto. E a gente queria começar com esse texto porque ele define um pouco essa importância do primeiro ano, especialmente, né? Da maternidade toda, mas
ela faz um foco aí no imediato, depois do parto. Sim. Na gestação e no parto e na lactação. Por isso, a gente escolheu o nome de o Golden Year, o ano dourado, porque tudo isso que ela fala que acontece no período perinatal não é fixo, né? Não tem uns tempos específicos, mas eu acho que sempre se fala meio que um ano, né? Tipo, seriam os 9 meses de esterogestação e mais um pouco. Então, tudo isso que a gente falou em outro capítulo, eu acho, mas talvez a gente não aprofundou tanto da hora dourada e a importância disso, a gente estende até o ano. Como o bebê continua se formando do jeito que ele vai, ou seja, fazendo as conexões e os desenvolvimentos neuronais e tudo que vai acompanhar ele durante a vida toda. E isso acontece nesse período perinatal de pós-parto, onde ele precisa, é uma necessidade ficar com a mãe. Então, assim, a gente vai a cada episódio compondo, né, a interconexão de todas essas fases e a interconexão com diferentes tempos, né? Porque ela comenta do vazio da maternidade, falando do processo histórico mesmo, né? Do estudo arqueológico, né? De como a gente foi se esvaziando de maternidade. É interessante a expressão que ela usa, né? E como as mães hoje são mães patriarcais. Isso é também uma expressão curiosa. E a gente vai repetindo, né? A cultura ela é uma coisa forte. A gente vai repetindo certas práticas que estão fundamentando justamente a essência da maneira como a gente constrói a sociedade, né? Então, assim, é muito profundo mesmo, né? É muito importante esse primeiro momento da vida do ser humano e o papel da mãe nesse primeiro momento e como reverbera na maneira como a gente se relaciona, né? Então, a gente colocou lá no segundo capítulo Her Story, né? Para quem quiser dar uma revisada lá, que fala todo esse processo, né? Do esvaziamento. Do esvaziamento, da opressão, né? Do feminino e como isso foi acontecendo historicamente e como a gente chega no momento que a gente está hoje, né? De algumas mulheres estarem se reconectando com esse princípio materno, e isso faz você questionar muitas coisas de como elas são feitas hoje em dia, né? Que é basicamente o movimento que a gente busca expandir aqui no Matrística, né? Criar consciência em relação a como estão acontecendo esses nascimentos, né? De como a mulher está vivendo esse processo de concepção, de gestação, como está sendo essa primeira infância. Então, ela cita ali um estudo científico que fala enfim, né, nessas últimas décadas tem toda essa coisa da neurociência para nos apoiar, né, em relação ao desenvolvimento humano. E aí, basicamente, esse 1 ano, pelo que eu entendi, assim, desses estudos que eu dei uma lida, é porque o cérebro humano, ele se desenvolve até 80% nesse primeiro ano. A gente nasce com 25% dele pronto. Então, é um processo de formação ainda, né? Não é que a gente, tipo, nasceu prontinho ali da barriga. Tem um processo muito importante de formação. E essa formação, ela é baseada na relação do filho com a mãe. Com a mãe, tá conectadíssimo. Exatamente. Então, por isso a importância. E aí a gente vai questionar também as questões das licenças maternidades, né? De como a nossa sociedade está possibilitando ou facilitando que essa mãe esteja com o bebê, né? E não tá, né? A gente sabe que não tá. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de licença maternidade, como que ela é no mundo, né? Alguns dados interessantes, né? Porque muitas vezes a gente, tá, beleza, eu tenho 4 meses de licença maternidade, 3 meses, não é que muda de país para país. E ok, e aí você se adapta a isso, mas será que não tá na hora de a gente começar a exigir mais, né? A exigir mudança das empresas, do governo, né, para que essas mães possam estar em casa, né, com o amparo que seja necessário. Eu fiquei pensando, talvez tem nada a ver, não sei, eu fiquei boiando aqui um pouco, que eu acabei de fazer essa tradução da Rachel, que eu sempre falo muito dela, Rachel Garcia Seliga, que ela tem
essa formação de pós-parto que ela dá. E ela fala nesse curso que eu fiz que no último trimestre o bebê, ele tá formando o cérebro, né? Aí o seu cérebro de mãe, ele encolhe uns 5% Uau! para formar o cérebro do seu filho. É tipo uma etapa de Uau! muita gordura sendo Tipo, traspassada fisicamente. Aham. fisicamente. Você Uau. dá tipo uns 7 gramas de gordura pro seu bebê todos os dias. Isso é muito. E ela fala que depois você recupera esse cérebro, esse tamanho de cérebro com a lactação e também com esses novos paths neuronais, Caminhos. caminhos neuronais que você desenvolve sendo mãe pela primeira vez. Tipo, ele faz que seu cérebro, né, se desenvolva também. E deve ter também a ver com tudo isso, né? Essa boa formação, tipo, Total. dos dois, né? Do bebê e seu também. Ou seja, o dele, como você falou, continua se desenvolvendo um 80% depois do nascimento. E o da mãe também tem que... tá tudo ligado, né? É o dos dois. Mas olha que interessante, eu já tinha ouvido falar que o cérebro da mãe muda mesmo, assim, tipo, e por isso que a mulher se sente esquisita mesmo, assim, né? Uma vez eu vi uma série que falava que era meio cômica, né? Mas a mulher falava que ela tava burra depois que ela tinha virado mãe, que ela tava burra, que ela tava preocupada. E aí a pessoa explicava pra ela que, assim, anatomicamente o cérebro muda. Tipo, ele se reestrutura, sabe? E daí ela falou que é um processo mesmo que acontece durante, né, a gestação, parto, que depois a mulher, tipo, tem uma tendência a ficar mais inteligente, vamos colocar entre aspas aqui, porque ela desenvolve habilidades muito, muito de conexão, muito novas no cérebro, porque cuidar de uma criança, né, você acende ali uma nova gama de capacidades, né, e daí ela ficou toda feliz, assim, tipo, ai meu Deus, né, eu vou ficar burra. Então é uma evolução, eu diria, para o cérebro de uma pessoa, né, de uma mulher, nesse sentido, né, de desenvolver essas habilidades. De fato, lembra quando a gente falou dessa outra mulher que eu vi o podcast, qual era o nome dela? Sarah Buckley? Que ela falava muito da ocitocina e tudo, dos hormônios, né? Ela falava que quando tem o parto e o apego bem feito, tipo, essa união bem feita do bebê com a mãe, sem essa interrupção, sem a separação e tudo, a mulher tem uns personality changes, umas mudanças de personalidade que acontecem, que ela vira mais sociável, menos ansiosa e menos tensa. Tipo, são características que elas foram descobertas e que não acontecem quando tem essa interrupção e essa separação de mamãe e bebê. Sim. Você sabe que aí a gente vai falar de uma coisa bem importante, que é a proximidade, né? E é a proximidade real mesmo, assim, né? De grudar o bebê. Porque no yoga tem algumas instruções, né, em relação a todos esses processos, assim, e eles falam numa linguagem mais energética, né, que é a linguagem do yoga, né, e falam de aura. Então eles falam que a aura do bebê está muito conectado com a mãe e que ele sente a separação dela num campo energético mesmo, né? A aura seria o nosso campo eletromagnético, vamos colocar nessas palavras, né? Então, para a mãe, principalmente nos primeiros 40 dias, não ficar em outro ambiente que o bebê. Tipo, não se separar do bebê mesmo, assim. E o tato é extremamente importante nesses primeiros 40 dias e no primeiro ano. Massagem, né? Tanto que eles têm a Shantala lá na Índia, né? Que é uma massagem de, tipo, você passa um olhinho e massageia esse bebê, porque o tato é super importante. Então, se tratando desse desenvolvimento do cérebro, que a gente fala os 80%, o que é, basicamente? É o bebê sentir o cheiro da mãe, é o bebê sentir o tato da mãe, o calor da mãe, ser alimentado pela mãe, é olhar nos olhos da mãe, é reconhecer, né? Ele começa, a visão ainda
não está completa, né, a visão, mas ele vê algumas formas, né, vai se desenvolvendo no decorrer dos meses, e é reconhecer tudo, o mundo dele está muito relacionado com a mãe, e é essa interação da voz, quando a mãe está prestando atenção, quando a mãe está presente, amamentando, quando a mãe está cuidando, tá, enfim, fazendo, é tudo isso que desenvolve o cérebro. Olha que interessante, não é nada assim, não é nada demais num sentido assim, não é momento ainda para ele estar aprendendo nada além disso, sabe? Uhum. Porque isso né, tem a ver com outras fases da vida. Então, o que nutre esse bebê realmente é a presença da mãe, é o quanto essa mãe está junto dele, né? O quanto ela está presente, o quanto está sentindo cheiro, toque. Então, são esses estímulos que vai fazer o desenvolvimento do cérebro. E a lactação, né? Que é lactação, super basicamente importante. gordura para formar o cérebro. Tanto no nível físico e daí afetivo, né? Porque a lactação é um alimento de outra forma, né? É um momento de conexão bem profunda da mãe com o bebê, né? Então, é bem, bem, bem importante. E aí, assim, que a gente estava comentando, né, da Golden Hour, essa é uma coisa já, talvez você nunca tenha escutado, né, mas talvez já está sendo mais falado, pelo menos para as pessoas que estão entrando em contato mais com, né, esse mundo da humanização, é respeitar muito essa primeira hora após o nascimento, que o bebê fica pele a pele com a mãe e que não faz nenhuma intervenção, não corta cordão e tudo mais. A gente comentou já, né, isso em outro capítulo. Seria basicamente isso, estender isso para um ano, né? Não é tipo, porque às vezes você vai falar, então Golden Hour, aí depois tira o bebê de perto, vai lá para longe, daí depois, né, faz uma quarentena com bastante separação, né? Daí tem a licença maternidade. Então, assim, aquela hora é importante, mas assim, não é aquilo que vai salvar, né? É uma composição de coisas. E eu sei que isso vai ser um desafio bem grande para cada mulher no sentido social que ela vive, nas circunstâncias de vida que ela vive, trabalho. Então, são muitas questões que a gente precisa. O patriarcado internalizado que cada mulher tem. Exatamente, exatamente. Então, assim, cada uma vai enfrentar os seus desafios para sustentar isso, porque realmente não é fácil, né? Não é uma coisa assim fácil na nossa atual circunstância, porque não facilitam mesmo, né? Mas a primeira coisa é a informação, né? Entender a importância. Não é só um capricho. Exato. Capricho? É um capricho, pode ser em português. Não é uma opinião, é um fato, é uma necessidade mesmo. Então, entendendo isso, eu acho que ajuda a mudar a prioridade das pessoas. Exato. Essa mulher que eu falei antes, a Rochelle Garcia Seliga, ela é uma parteira, parteira tradicional. E ela estudou muito, ela se foca muito no pós-parto, né, na formação dela, e ela estudou muito as tradições no mundo inteiro. E ela achou que tem uns pilares, Pilares, seria? Pilares. Desculpa, eu não falo português há muito tempo. Ela achou 4 pilares que se encontram em todas as tradições ao redor do mundo, em base em como a sociedade trata o pós-parto. Uma é esse tempo estendido de descanso, que a gente falava, a quarentena, né? Que ela ajuda várias coisas. Uma é essa saúde pélvica e hormonal. Depois de parir, realmente esse descanso e esse ficar deitada no começo é literal. Sua pelvis precisa disso para se recuperar. E hormonalmente também. E depois outra coisa que acontece com essa quarentena é que você tem 100% presença com o seu bebê, com a lactação. Não tem essas distrações e separações que a gente falava agora. Então, esse tempo estendido é a primeira janela que você tem de conhecer o seu filho, né? Esse primeiro momento onde tudo tá... os dois estão aprendendo a lactação, quem é o outro, né? É um momento super especial. Depois, a segunda
coluna. Não, o que eu tinha falado? Coluna, não, pilar. O segundo pilar Que parecido. seria comida nutritiva, com muita densidade nutritiva e fácil de digerir. Geralmente quente, não são comidas muito frias, mas de fácil digestão e muito nutritivas. A terceira seria o bodywork, trabalho corporal, que muitas tradições eles fazem esse fechamento de cadeiras. Fechamento de cadeiras seria de quadril, tipo assim. Isso é cierre de huesos, sim, cierre de cadeiras. É muito conhecido no México, mas ela também achou que eles fazem em outros lugares do mundo. E para quem aqui já ouviu falar da Naoli, ela faz esse processo, que é uma parteira que mora em Florianópolis, aqui no Brasil. Faz muito tempo que ela mora no Brasil, mas ela é mexicana, né? E aprendeu parteria lá. E aí é todo um processo que faz no pós-parto. E aí elas fazem um movimento até físico mesmo, de fechar, né? Eu acredito que seja também um ritual e também energético, assim, mas passam um pano em volta, assim, do quadril e dá um puxão, assim, sabe? Do quadril, dos pés, dos olhos, em vários lugares você vai fazendo. Porque você se abre, se expande tanto na gravidez e com o parto, que depois precisa fisicamente e energeticamente, depois de 40 dias, você volta seu Exatamente. Corpo. Cobrem a mulher, né? Colocam um calorzinho, assim, tem todo um processo bem. Eu não conheço muito sobre isso, mas acho super interessante, assim. Acho muito bem bom. Bom, e também massagem, né? Tudo que seja trabalho físico, corporal na mulher. E depois, o pilar mais importante para um pós-parto saudável é a comunidade. É que a mulher seja nutrida pela sua comunidade para que ela possa nutrir o bebê. Ela sozinha não pode nutrir um bebê sem ser nutrida. Então, isso é fundamental, que a gente tem perdido muito, né, na nossa sociedade. Sim. Não sei, acho que começa a, pelo menos, é uma coisa que a gente fala muito, né, com minhas amigas e com talvez nossa geração tem certa consciência de querer recuperar um pouco essa coisa mais de comunidade, né? Porque eu sinto que a gente, assim, a maneira como a gente vive nas cidades grandes, principalmente, é bem ilhado, né? Tipo, você forma seu núcleo familiar e daí você fica meio desconectado, assim, não tem aquela coisa comunidade mesmo, né? E aí precisa encontrar um jeito de sustentar isso. Por exemplo, assim, teve uma gestante que eu acompanhei, que aí uma amiga dela falou assim, vamos fazer um movimento para, tipo, levar marmitinhas congeladas para ela, sabe? Tipo, levar comidinha, fazer essas coisas que a mulher possa precisar mesmo no pós-parto, né? Tá ali presente, perguntando, facilitando a vida. Eu lembro quando eu fiz o curso de doulas, eles falavam isso, assim, quando você for visitar, primeiro tem toda essa questão da visita também, né? Que acho que a gente já comentou em outro podcast, que é um momento muito íntimo, mas assim, se é do círculo íntimo, né? Essa rede de apoio é um círculo mais íntimo e tal, e tem um momento de visitar, você não vai visitar para segurar o bebê e ficar ali, entendeu? Vai dar uma força para essa mãe, sabe? Tipo, lava a louça. Lava a louça, exato. Tipo, dá uma varrida, organiza, pergunta o que leva pode, comida, sabe? Leva roupa para lavar, traz limpinha, coisas assim, sabe? Porque às vezes a família se estrutura, tem a sogra, tem a avó que conseguem ajudar, mas às vezes não, sabe? Então, tipo, ofereçam-se para poder dar esse apoio, né? É tão bom. Na minha experiência, quando as pessoas que mais reparam nessa falta de comunidade, de tribo, são as mães puérperas no pós-parto. Todas as minhas amigas sentem essa falta. É tipo uma coisa como se nossos corpos estivessem formados para receber outra coisa que quando você vira mãe não existe, nunca vem essa coisa que você está esperando. A gente não tem e você precisa. E é muito... todas experimentam isso, essa falta interessante de comunidade.
Uhum. Não é só meramente como se fosse num nível de diplomacia ou de, sei lá, relações sociais. É uma coisa que vem do âmago mesmo da mulher nesse momento. Total. Uhum. Interessante. Acho que por tantos e tantos e tantos anos de ter sido assim, né, Gueira? Eu acho que é tipo meio novo esse momento que a gente vive meio isolado, assim, né? Sim. A gente poderia falar que é fisiológico. Fisiológico. A necessidade do outro. Sim. Você sabe que eu vi um artigo, alguma coisa, achei muito interessante isso, falando da ocitocina, me interessou daí, né? Ela falando da ocitocina. O título era meio assim, a gente está acostumado a ouvir de ocitocina, falar de ocitocina mais no processo da gestação, amamentação, né, maternidade e tal. E aí ela falava que, na verdade, ele é um hormônio que continua prevalecendo na nossa vida, em outras fases da vida, e que na pandemia, por exemplo, pela gente ter mantido um afastamento social e que, por exemplo, você ter uma proximidade social era um perigo, né? A gente internalizou isso, as pessoas estavam com baixa taxa de ocitocina. E que a baixa taxa de ocitocina tem a ver também, está conectado também com questões de ansiedade, de depressão e de tudo mais, né? Porque de doença, de doença, sim, a nível mental, porque o ser humano ele é um ser sociável, ele precisa disso, né? Então ela falava de tipo certas coisinhas que você podia fazer para aumentar o nível de ocitocina, né? E era tipo abraçar alguém, você brincar com seu cachorrinho, sabe, tipo, várias coisas assim. Então basicamente isso, assim, né? A gente precisa disso. Tudo o que o bebê precisa quando ele nascer é a mesma coisa que a gente precisa o resto da vida, né? Uma amiga, ela mora na Croácia e ela veio acompanhar o pai que estava morrendo agora na Argentina. E quando ela chegou, o pai estava muito terminal, tipo, eles nem iam fazer quimioterapia nele, não podia operar, tipo, pronto, a gente vai acompanhar o que resta de tempo do melhor jeito, mas não vamos intervenir, né? Porque já passou dessa hora. E a família dele toda se juntou aqui. Os filhos que moram longe, eles ficaram muito unidos com ele. Tipo, durante 1 mês, 2 meses, todos os dias, super unida a família. E ele conseguiu reverter isso depois dessa união familiar e de ficar tanto tempo tão acompanhado. Ele passou a uma fase de poder fazer alguma coisa, não só de acompanhar o resto do tempo que ficava. E eu lembro que acho que a gente gravou o capítulo de pós-parto em espanhol nessa época. E eu pensei muito nisso, de o que a gente precisa como bebê, essa coisa física, fisiológica para sobreviver, a gente precisa como adulto e, claro, muito mais morrendo, né? Mas a gente precisa para nossa saúde. Exatamente. Você falou que ele conseguiu reverter o quadro que ele estava? Não, conseguiu reverter o suficiente para poder fazer que os médicos falem, tá, você pode fazer quimioterapia, a gente pode operar, reverter tipo, ¿cómo se dice? Como esse destino de, bueno, não há nada que hacer. Ah, tá. E aí fizeram alguma coisa? Sim, fizeram. E ele tá agora nessa, não sei. Ah, tá nesse processo. Ele tá nesse processo Sim. agora. Mas ele saiu de um estado que eles falaram que ele estava só por essa. Eu acredito, total. Muito interessante. E eu acho que, assim, só abrindo um parênteses em relação à morte, porque, né, são duas faces da mesma questão, nascimento e morte, são assuntos que me interessam. Eu acredito que o processo de morte, assim, ele tem muito a ver com a história da família mesmo, porque se tá cada um num canto, é bem isso. As pessoas têm que juntar, nem que seja para resolver as questões burocráticas, entendeu? Então une a família mesmo, né? E que bom se a família tem essa possibilidade de estar unida e estar numa outra frequência, num outro laço, assim, de realmente de união, abençoando, né, esse processo.
E muitas vezes é uma família que não se dá bem, que tem briga e tudo mais, né? Eu vejo assim que é uma orquestra da vida, assim, de dar mais uma oportunidade, né? Sim, Porque mexe muito com as pessoas, né? Alguém falecendo, então, Aham. incrível Todo o sistema, né? essas passagens muito lindas. Na última vez que a gente gravou em espanhol, da... eu acho que eu tinha acabado de ouvir esse podcast da Sarah Buckley, dos hormônios, eu estava muito fascinada com isso. E ela falava do contínuo, né? De que a maternidade tem essa qualidade de... Bom, não sei se a maternidade seria... Se a gente pensa, começa mais na primeira menstruação, né? É tudo um contínuo. Mas especificamente na gestação, tem um contínuo da ocitocina, ela vai gradualmente aumentando na gestação, no parto, com a lactação, com o apego no pós-parto. Ela não é uma coisa separada. Essas fases a gente divide elas porque temos que falar delas, mas estudá-las, mas na verdade é toda uma coisa que está ligada na outra hormonalmente também. E essa ocitocina ela vai aumentando aos poucos. E não sei, acho muito interessante isso. É muito interessante. É bem isso, a gente faz por partes, né? Tipo, analisa, mas tem a síntese, né, disso tudo. Tem. E outra coisa que ela falava que era muito interessante é que quando nesse contínuo todo tem umas interrupções e essas separações de mãe e bebê ou alguma interrupção na lactação, alguma coisa, isso pode ser, dá para consertar de algum jeito, dá para melhorar com apego, sempre com a união da mãe e o bebê. Ótimo que você falou disso. Isso sempre reverte de alguma forma o que essa díade sofreu com a separação. Já seja uma, como se diz, cesárea, Sim. qualquer coisa que interrompa a união. Isso é bom você comentar, porque se por qualquer motivo alguém que está ouvindo a gente, né, não tinha entrado em contato com isso, teve um parto, né, com intervenções, ficou separado do filho, enfim, qualquer circunstância que você teve que se separar do seu filho, o remédio é o oposto, né? O remédio é ficar junto, o remédio fazer essa conexão, você vai curando isso. Né? Então é interessante, porque às vezes acontecem circunstâncias que no momento você não tinha consciência, ou não estava fora da sua possibilidade de enfim, não sei a palavra, domínio, né, da circunstância, e aí para não cair nessa questão da culpa e tipo, meu Deus, né, não tenho o que fazer. Não, tenho que fazer. Tem. Fica com seu filho, né? Faz esse processo de conexão mesmo, profunda. Eu tô lendo agora um livro de uma mulher que eu não tenho aqui comigo, então não lembro o nome, mas eu vou botar depois no link, que ela fala dessa teoria do contínuo. Ela é uma inglesa, eu acho que é antropóloga, não, é antropóloga, que estudou também os povos do mundo, assim, os povos que ainda ficaram desconectados do Ocidente e a modernidade. E ela achou que todos esses povos, eles sempre levavam o bebê em cima deles, né? Junto. Se diz em espanhol porteo, como quando você tem o bebê em cima de você. Uma mochilinha. O canguru. E que as mulheres não ficavam nessa de sozinho na casa, só com o bebê. Não, elas, claro, têm esse período imediato depois do parto, mas depois elas voltam para suas vidas ativas com o bebê em cima delas. Sim. Já seja na agricultura, sei lá, né? As coisas. Obviamente, na nossa sociedade, trabalhando numa oficina, você não vai com o bebê em cima. Mas ela falava disso e
isso tudo tem, não é só quando você sai, você também dorme com o bebê, né? É toda uma coisa de apego grande. E uma mulher tinha ficado perto dela, tinha falado para ela que o seu filho, eu acho que ele tinha 4 anos, ou um pouco menos, não lembro. Ele estava passando por um momento bastante difícil, ela já estava assim ligada desse estudo todo e ela estava querendo. Ela tinha um bebê e um filho maior, né? Então, com o bebê, ela estava fazendo tudo isso do apego e de ter o filho em cima dela e dormir com o filho e tudo, mas com o outro não tinha feito. E ele estava num momento bastante difícil. Aí a mulher sugeriu para dormir com o filho durante, eu acho que 2 meses, uma coisa assim, tipo, dá um tempo, dorme com ele, de dia faz a vida normal que você está fazendo, porque já ele caminha, né? Não precisa ficar em cima de você, mas sim pode dormir com você. E reverteu total a situação que ele estava. Então, ficou tipo um buraco. Então é isso mesmo, dá para reverter tudo sempre com a união da mãe e do bebê, de voltar a essa díade. Sim. E isso para a infância inteira, né? Que aí já é outro capítulo, mas é interessante. Você comentou sobre isso, eu lembrei de 3 países que eu visitei, assim, que eu vi muito as mães com aqueles panos enrolados, bebê nas costas, assim, que foi a Bolívia, na Índia e na China também, nas cidadezinhas menorzinhas, assim. Essa coisa a mulher, tipo, andando pela rua, fazendo as coisas, e o bebezinho ali junto, sabe? Pequenininho, assim, tipo, ele é até esquisitinho de ver, assim, às vezes eles numas posições, fala, meu Deus do céu, será que tá confortável isso? Porque a mulher, tipo, continua a vida e o bebê tá ali, sabe? Mas é muito legal, e eu fico refletindo, assim, sim, total. Eu fico refletindo, né? Às vezes você vai lá, tipo, sei lá, na Índia, que tem bastante precariedade, né? De estrutura mesmo, né? Muita pobreza. E aí, às vezes, a mulher consegue ficar com esse bebê esse primeiro ano, né? Vivendo a sua vida, tendo ali as coisas que precisa, mas o bebê junto. E às vezes você vê um país desenvolvido, onde a criança tem um quarto maravilhoso, com tudo do bom e do melhor, e falando desse aspecto, né, de desenvolvimento do cérebro, de desenvolvimento desses circuitos neuronais, desse desenvolvimento de sociabilidade, de empatia do ser humano, ficou faltando muito mais, né? Ele tá na creche, talvez. Tá separado da mãe, tem babá, voltou a trabalhar, né? Tá longe da mãe. Então, assim, essa questão de saber o que é prioridade nesse momento, né? Então, não tem dinheiro no mundo que pague isso, a presença da mãe. Então, total, é que ela observou que essas crianças eram todas reguladas e felizes e, tipo, sabe? Outro tipo de criança que a gente não vê na nossa modernidade e mundo ocidental. Eu acho que tem 2 questões, assim, para a gente falar, né? Acho que principais problemas em relação à separação da mãe do bebê. Parto em hospital, em maternidade. Então, assim que nasce, como é que é aquele processo ali? Tem muita separação, né? E aí acabou de nascer, é um momento sensível. E aí a maneira como os profissionais tratam. E depois a licença maternidade, né? Eu queria ler um pouquinho sobre isso do bebê recém-nascido e do conhecimento médico em relação a isso, né? Que é do livro Bebê do Amanhã. Tem um capítulo que se chama A Percepção e a Sensibilidade do Recém-Nascido. Então diz assim: as concepções equivocadas dos pediatras a respeito dos recém-nascidos têm uma longa história. Griffith, professor de doenças infantis da Universidade de Pensilvânia, escreveu o seguinte: quando um bebê acabou de nascer, ele é pouco mais inteligente que um vegetal. Um bebê recém-nascido não consegue enxergar, exceto para distinguir o claro do escuro. Também parece incapaz de ouvir. Na verdade, não tem consciência direta de nada. Fecha aspas. Isso em 82. Em 1946, Benjamin Spock, cujo título Cuidados com o Bebê e a Criança, que foi um dos mais vendidos nos últimos 100 anos, escreveu sobre a preocupação exagerada da criança, com a criança.
Abre aspas. O bebê não está com raiva de você. Ele ainda não sabe que você é uma pessoa, nem que ele é uma pessoa. É apenas um feixe de órgãos e nervos durante o primeiro mês de vida. Olha o absurdo que é. Aí, aqui, diz o seguinte. Outro, sobre o bebê e a dor. Um mito persistente a respeito do desenvolvimento humano é que bebês muito novinhos não sentem dor. Apesar da evidência esmagadora em contrário, alguns daqueles que se apegam mais fervorosamente a essa noção errônea são os próprios médicos. Essas atitudes, a causa de maior morbidez e mortalidade de inúmeros bebês, refletem um grau inaceitável de ignorância sobre o recém-nascido que esses profissionais dizem servir. Considerando que desde o início da década de 60, está comprovado que a reação do recém-nascido à dor é semelhante à dos adultos, é difícil simpatizar com médicos que causam dor em bebês e que se justificam dizendo que faltam informações fidedignas a esse respeito. Foi só em 1987 que a classe médica finalmente despertou de seu entorpecimento autoinduzido, graças em sua maior parte a um artigo pioneiro escrito por Anand, chefe do Departamento de Anestesia da Escola de Medicina de Harvard. Despertou mais ou menos, né? Porque o jeito que eles tratam é meio esquisito. Aqui tem outra parte. Em 1987, uma pesquisa entre enfermeiras que cuidavam de recém-nascidos demonstrou que 79% pensava que a analgesia era subutilizada, pois 33% dos bebês não recebia analgesia pós-operatória e 34% não recebia analgesia antes dos procedimentos invasivos. Um ano depois, uma pesquisa descobriu que 15% dos anestesistas pediátricos achavam que os bebês com menos de um mês de idade não sentiam dor. Que nenhum deles prescrevia opiatos pré-operatórios, que 98% não receitavam opiatos para procedimentos de pequena magnitude, que 30% não receitavam opiatos para procedimentos de grande magnitude e que 48% não precisavam de analgesia com opiatos no pós-operatório. Então, imagina, né? A gente está falando de um estado de gravidade, que o bebê precisou passar por uma cirurgia, né? Uma coisa grave. Se aí eles acham que não sente dor e não dão analgesia e não dão opiatos, imagina tratando o bebê que nasceu bem, né? Que saiu da barriga da mãe, que vai fazer aquela coisinha lá, aquele procedimento pós-nascimento, né? Que enfia o caninho no nariz e que pinga colírio. Imagina, isso aí não é nada, né? Não faz nem cosquinha na cabeça deles. Que dá banho, que tudo, né? Tudo que eles fazem. Nossa, uma loucura. Uma loucura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A ciência, né? A ciência. Ou mesmo numa época pensavam a mesma coisa com os negros, né? Ai, que absurdo, cara. Que não sentia. A ginecologia toda se desenvolveu nos corpos das mulheres negras, pensando nisso, que não sentiam dor. É absurdo. Enfim, tem outras passagens aqui do livro, eles falam dos cuidados em UTI, quando o bebê fica no tratamento intensivo, né, no neonatal, de como é importante manter a conexão com a mãe, né, e como eles separam completamente, de como fica um cuidado, assim, muito, muito baseado nas máquinas, né? E aquela criança, ela continua precisando, como todas as outras, da presença materna, né? E aí tem as horas de visita e tudo mais. Então tem várias histórias, assim, de alguns médicos que se ligaram disso e permitiram, tipo, o irmãozinho ficar junto, a mãe ficar junto, e aí começar a melhorar os sinais de vitalidade, né? Então teria que revisar todas essas questões das prioridades, né? Nessas a mesma coisa que a gente falou da icterícia, né? Eles reemplazam o sol com a máquina que simula o sol. Eles reemplazam a mãe com a máquina, a incubadora, né? A máquina que simula ser uma mãe. É muito louco, né? Como a separação já está por base, assim, né? É muito louco. E, enfim, só para refletir sobre essas questões, como estão sendo feitas essas práticas, né, nos hospitais. E aí todas as coisas que a gente comentou nos outros episódios, né, de como você se preparar para isso,
buscar uma pessoa que te acompanhe, né, uma equipe que te acompanhe, que tenha já essas informações atualizadas, que tenha essa sensibilidade, a possibilidade de ter um parto em casa, né, com muito mais conforto, se tiver que ter no hospital, se escolher ter, buscar neutralizar ao máximo isso, porque realmente, assim, muitos profissionais foram treinados nessa linha, assim, pelo que a gente vê, né, Jaz, e conversa. Todos, né? Eu não sei se existe na universidade uma eu acho informação diferente. Eu acho que se o profissional tiver uma informação diferente, é porque ele procurou por fora. Eu acredito que às vezes algum professor ou outro, algum profissional ou outro que está se sensibilizando pode ser que afete, assim. Pelo menos eu tenho visto aqui na minha cidade profissionais mais novos, mais sensíveis que os mais antigos, sabe? Mas não, assim, não regra, né? Fiquei pensando agora que o meu parteiro, ele é professor na universidade. Então ele está ensinando bem. Olha, exatamente, olha a influência, né, dele. Então vamos ter esperança em relação a isso. Mas realmente a insensibilização é justamente o resultado de todo esse sistema que a gente falou, que é a insensibilização do ser humano, né, de não ligar para o sofrimento alheio. É isso que está sendo vigente ao tratar os próximos nascimentos, né, acontecendo. Então é muita insensibilidade, mas espera aí, volto no que eu falei. Tudo que ele aprendeu foi com parteiras. E ele está trazendo para dentro da universidade. Claro. Isso com certeza. Isso com certeza. Muito bem. Você quer falar um pouco das licenças? Já para a gente ir finalizando. Que daí é outro processo, né? Então, ai meu Deus, vou ficar com meu filho, daí preciso voltar a trabalhar. Como é que faz? Fica com quem? Fica com a avó, babá, creche. Nesse livro aqui também ele explora bastante essas alternativas. É bem interessante quem se interessar mais, assim. Enfim, as consequências, né? O despreparo, às vezes, dos profissionais para ficar com um bebezinho tão pequenininho, porque um bebê pequeno, ele não é... A gente não pode ver dessa forma, que só porque ele fica dormindo várias horas, porque não fala, porque, né? Enfim, tá ali num grau de desenvolvimento ainda limitado, né? Que é só trocar a fralda e dar de mamar, que ele precisa. Não é isso, né? Então, muitas vezes deixar numa creche, né? É uma crítica que ele faz. É um profissional para cuidar de 20 bebês. Esse bebê não vai estar recebendo todos esses estímulos que ele precisa, que é conexão com a mãe, né? Conexão afetiva, atenção. Não, a pessoa vai estar ali cuidando das necessidades higiênicas, basicamente, né? E de alimentação. Então, isso vai ter um impacto no bebê, né? Uma babá, quem que é essa babá que vai ficar com essa pessoa, né? Quais são os valores, qual é o nível de atenção, de cuidado que ela tem. Então, ver qual é a melhor possibilidade, né? Dentro das circunstâncias de cada um. Aqui fala sobre as licenças, né? Então, diz o seguinte: só 34 países, incluindo o Brasil, cumprem a recomendação da Organização Internacional do Trabalho de conceder ao menos 14 semanas de licença à mãe com remuneração não inferior a 2/3 dos seus ganhos mensais no trabalho. A maioria das mulheres trabalhadoras do mundo, cerca de 830 milhões, ainda carece de uma proteção de maternidade suficiente. Quase 80% delas são da África e da Ásia, segundo a OIT. Os últimos dados da organização apontam que as maiores licenças de maternidade estão na Europa. Em destaque estão os países de economia mais forte, como o Reino Unido, com 315 dias de licença, a Noruega também com 315, a Suécia com 240, e os países do leste europeu, como a Croácia, com 410 dias de licença. Montenegro, Bósnia e Albânia também oferecem um período bom de afastamento para as mães que acabaram de ter filhos, 1 ano de licença. Aí, eles falam aqui de uma discussão em relação a salário, que alguns mantêm o salário lá alto, depois outros cortam, né? Varia bastante. E aí, só um pouquinho, fala aqui da problemática da América Latina, que diz que a América Latina
tem bastante diferença assim na política, né, em relação à licença maternidade. O Chile, por exemplo, junto com Cuba, é um país que oferece um período maior de licença, de 156 dias de afastamento e chega a pagar 100% do salário. O Brasil oferece 120 dias de licença com 100% de salário. Empregadores que fazem parte do programa Empresa Cidadã, no entanto, oferecem 180 dias. A Costa Rica é 120 dias com 100% de remuneração, Colômbia 98 dias, e aí depois está Argentina e Peru com 90 dias só, 3 meses. Paraguai, Equador, México, Uruguai, El Salvador, Honduras e Nicarágua vêm com 84 dias, e depois Porto Rico com 56 dias. Então a gente está falando de licenças maternidades que é menos de 2 meses. É muito pouco. 4 meses é muito pouco, 6 meses é muito pouco. E também pensa que a maioria das vezes a mulher, ela vai embora, ela volta para casa antes de parir, né? Então, tipo, sei lá, 1 mês antes. Então, é ainda mais curto o tempo pós-parto. Sim. Então, aqui tem uma outra... E nem se fala do pai, né? Então, daí a licença paternidade é uma outra discussão que na maioria dos lugares, tipo, é 5 dias, 10 dias. Aqui no Brasil é 5 dias, eu acho. Aqui acho que é 3. Estados Unidos, que é muito louco, né? Não tem maternity leave. Não. Você entra, tipo, em um acordo com a sua empresa, não tem nenhuma lei que te proteja em relação a isso. É muito louco, né? Então... Que loucura, né? Falando no que a gente falou, no que a gente ficou falando... Não, voltando no que a Cacilda tá falando, né? E usando o exemplo dos Estados Unidos, que não tem nenhum dia de maternidade... Licença maternidade. Licença, é um dos países mais... imperialistas, guerreiros. É verdade. Incrível, é tipo a combinação do que ela fala, da baixo desenvolvimento da empatia. É muito louco. E aquilo que, né, que ele falava ali de mulheres trabalhadoras, né, falava de 830 milhões e tal. Isso aí acho que são dados de pessoas legalizadas, digamos, né? Porque foi o que eu comentei, às vezes tem lá a mulher trabalhadora na Índia, que não é nem legalizada, está num trabalho informal e que fica com o filho, né? Então tem várias circunstâncias, mas digamos que existe uma composição de uma família, a mãe trabalha, aquele ingresso precisa para a família, e daí ela voltar a trabalhar e depois de 4 meses sente essa pressão, né? Então são questões assim muito delicadas mesmo, né? Porque muitas mães aí deixam o trabalho, o que eu acho que, dependendo da circunstância, é uma coisa muito boa a ser considerada, no sentido de preservar a importância desse processo mesmo, né? Só que daí é todo um dilema para a mulher, né? Para a mulher moderna hoje em dia, né? Que trabalha, que tem toda essa questão do profissional, entra num dilema para ela, porque daí ela sente que ela vai, tipo, estacionar, que vai perder anos ali para depois voltar. Então fica toda essa dinâmica do aspecto laboral com a maternidade, né? Que é uma crise das mulheres hoje em dia, né? Então, se ela tivesse esse recurso humano e tivesse essa entrada, né, de dinheiro, facilitaria muito esse processo, né? Totalmente. De estar nesse primeiro ano e depois voltar a trabalhar e não sentir que perdeu nada. E também porque hoje em dia o jeito que as coisas são caras e tudo, a maioria das famílias precisam das duas entradas, dos 2 salários, Exatamente. Né? Para sustentar uma família. Exatamente. O deixar de trabalhar às vezes não é uma opção, e se é uma opção, bastante sacrifícios vão ser feitos, assim, né? Então Mas é muito curioso, porque é uma dinâmica muito do nosso sistema, assim, capitalista, a coisa toda, né? Porque para as empresas, tipo, não tem auxílio do governo, não tem incentivo do governo para isso.
Para as empresas, eles veem as mulheres como, tipo, para mim tá dando, qual que é a palavra? Prejuízo, né? Porque a mulher chega naquela idade ali, tem filho, tem o filho, vai querer ter o segundo, sabe? Tipo, então aqui no Brasil, por exemplo, por lei, você não pode despedir uma mulher depois de, tipo assim, ela teve o filho, aí ela tem a licença maternidade, daí ela volta a trabalhar, não pode despedir por 6 meses ainda, sabe? 50% das mães são despedidas depois de 6 meses. Ah, é? 50%. Uau. Então, imagina, né? É só, tipo, cumprindo ali com a lei, mas deixa eu me desfazer disso, melhor contratar um homem, porque daí não vai mais sair e tal, né? Então, assim, ninguém vê que tá investindo na sociedade, que tá trazendo um benefício para a sociedade, não vê que isso tem valor, né? O que tem valor é uma pessoa trabalhando, produzindo e não me enche o saco, né? Não vai ter filho aí porque isso é muito inconveniente, né? Então, é toda uma dinâmica que precisa mudar, né? De todo mundo mesmo. Mas é isso, né? Coisas para refletir, decisões a serem tomadas, cada um aí vejam com os seus parceiros, né? Cada pessoa que está ouvindo, parceiros e parceiras, pensar um pouco nessa estrutura, como fazer, né? Quais são as possibilidades para tomar essas decisões, que são muitas. E se você tá grávida, pensa no pós-parto. Não pensa só até o parto. O pós-parto Não, outra coisa importante. que eu pensei, né, Gueira, tipo assim, a gente fala tanto por exemplo, da aposentadoria, né? Que as pessoas se aposentam ali pelos 60, 65 anos e tal, né? Cara, o que custaria, né? Tipo, pegar uns 2, 3 anos daquele momento pro fim da vida e botar ali nesse momento que é tão, tão, tão crucial, né? A gente tá falando da formação do ser humano, que a presença da mãe, a presença do pai também, né? É tão importante. Por que não, né, não se considera isso, assim, de dar um apoio para essas pessoas? Então, enfim. Pense no pós-parto. Aqui tem alguma coisa, né? Quando você não estás em branco, o Estado tem uma ajuda para a maternidade. Quando você é informal, te dá Quando você é informal, o Estado te dá um apoio. Obviamente não é grande, mas tem. Aqui eu acho que não. Não? Não acho, pelo menos. Não, acho que não. Não sei. Não, pode ser que sim. Pode ser que sim. Esses auxílios do governo, só que eu não tenho ideia de quanto é. Eu acho que é muito pouco, né? Mas enfim, questões para a gente discutir, para a gente conversar, exigir direitos, né? Mudanças, tanto na Golden Hour como no Golden Year. O ano dourado. Muito bem, Gueira. É isso por hoje, né? É isso por hoje. É isso por hoje. Fica bem, então. Que bom voltar. Que bom voltar, é verdade. Até a próxima. Até, beijo. Beijos. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras te espero, de Soft Thought. Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.